rock de todas as épocas, estilos e movimentos. Histórias, curiosidades, playlists exclusivas. Isso e muito mais do universo alternativo debatido por quem manja do assunto. Podcast Rock na Sala. Conteúdo para curtir e compartilhar. Olá, eu sou o Fênix e começa aqui o 10º e último episódio da série especial do podcast Rock na Sala, a série biografando o independente, onde tivemos o prazer de biografar 10 bandas autorais desse Brasilzão. É um prazer imenso estar com vocês, ouvintes do podcast Rock na Sala, mais uma vez aqui. E é claro, com você também, Regis Vernissage. Tudo bem aí em Mogi das Cruzes, meu amigo? Haha, Felipe Fênix, tudo independente, como sempre deve ser. E nesses 10 últimos episódios, né, tiramos este raio-x do rock independente brazuca, trazendo essas bandas para uma audição, sempre rolando aí uma ideia com seus membros. E é isso aí, Fênix. Biografamos então o independente com essas 10 bandas que se destacaram com suas características e sonoridades completamente distintas entre si, mas que possuem aquele ponto em comum, o amor pelo rock and roll. Exatamente, Regis, exatamente, ouvinte do podcast Rock na Sala. Foi o amor ao rock and roll que nos uniu aqui durante esses 10 programas especiais. Coisa maravilhosa. E o episódio 93 traz a banda sorocabana Rai, que faz barulho tanto aqui quanto fora. Tem um tempo já, né, Regis? Isso, e tome tempo, viu, Fênix? Inclusive, número 93 remete ao ano de 1993, demais. Quando a primeira fagulha da Rai se auto-intitulava Piso Sonoro, mas foi apenas em 1994 que a banda surgiu, influenciada diretamente pela microfonia e distorção de Jesus and Mary Chain e Sonic Youth, basicamente, né? A banda foi referência do indie rock nacional. O Rai segue resistindo ao tempo, cara, como poucas bandas formadas na década de 90. Sim. Cara, 6 discos na bagagem, 3 EPs, vários singles e uma notável carreira internacional. A Rai precisou retornar para sua cidade de origem, Sorocaba, para colocar alguns pingos nos is. E são justamente esses is que este episódio irá cobrir, Fênix. Exatamente, Regis. Linda introdução. Exatamente, ouvinte. Hoje a gente vai ter entrevista, né, nesse episódio, como foi de costume aqui na série Biografando Independente. Sim, trocamos alguns áudios aí com o Mário. E pô, sim, emocionante, assim, legal. Vocês vão adorar as histórias que ele tem pra nos contar nesse episódio de hoje. E, não perca de forma alguma. Isso aí, continue aí. Continue porque estamos escutando, abrimos a nossa playlist aqui, curadoria especial de Regis Vernissage com Sister Regis. Sister já teve aqui no Rock na Sala, já é figurinha carimbada, Sister, do single de 2007, que também saiu no EP Whales and Sharks. Exatamente. Como a gente já conhece Sister, oh Sister, if you can. Sensacional, né? Eu já queria começar, Fênix, com a primeira pergunta que a gente mandou pro Mário Bros, pode ser? Demorou, vamos lá então. Bom, a primeira pergunta aí, né, foi pra ele nos contar aí, né, contar pra gente, né, ouvinte, como foi essa inserção do Rai no circuito independente do rock brasileiro. Muitas bandas, né, se destacaram aí no interior de São Paulo, nessas, né, cenas locais. E, né, se havia aí no começo da banda uma cena ativa em Sorocaba, ou se como eles alcançaram nessa visibilidade aí nesse início de banda aí, se foi o acaso, se foi mérito, se foi sorte, no caso do episódio anterior, né, Autoramas, o Gabriel nos falou um pouco sobre isso. Então vamos lá, o que o Mário nos contou? Bora lá, Mário, podcast Rock na Sala é todo teu. Saudações aí para o Regis, para o Fênix e os ouvintes do podcast Rock na Sala. Aqui é o Mário, do Rai, aqui de Sorocaba. Estou falando aqui do meu escritório.
você vai ouvir carros passando na rua, o céu tá nublado, tá passando a CPI da Covid no Globo News. Vou responder umas perguntas para vocês. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo. Essa pergunta que você fez sobre a nossa inserção no rock alternativo nacional, ela veio assim poderia dizer de supetão, porque a gente começou o primeiro show do Rai foi em 94, em junho de 94. E até então a gente não conhecia nada, assim. A única coisa que a gente sabia que existia era o Junta Tribo, porque em 93, no ano anterior, eu tinha lido na biblioteca aqui de Sorocaba sobre um festival. Daí eu vi que tinha um monte de banda que cantava inglês, e era uma coisa que eu tinha na cabeça, porque eu gostava de bandas como Sonic Youth, Jesus and Mary Chain, My Bloody Valentine, né? Eu queria fazer, né? Tipo, eu tinha vontade de fazer bandas assim. Veio ali do The Clash, do Sex Pistols, né, do The Cure, né, da nossa infância, mas ali na adolescência já era aquela coisa anos 90. E a gente foi no festival e gostou muito, e fez um pacto, vamos formar uma banda e vamos tocar no Junta Tribo, no ano que vem, olha que louco. No fim, um dos organizadores, o Sérgio Vanali, veio morar em Sorocaba, e a gente acabou ficando amigo. Eu fiquei sabendo porque eu liguei lá em Campinas para saber como se inscrevia no festival, e daí eu fiquei sabendo que ele morava aqui, né? E daí a gente fez amizade, ele acabou gostando da banda. Foi sugestão dele a mudança, porque no começo a gente chamava Piso Sonoro, que era esse embrião que a gente formou logo depois do Junta Tribo, antes da gente tocar, né? O primeiro Junta Tribo. Mas a nossa direção foi assim, a gente na verdade é como se fosse um primo mais novo das bandas que foram expoentes do indie rock nacional, né? Que é o Pin-Ups, que é o Mickey Junks, que é o Killing Chainsaw, que é o Low Dream e Brincando de Deus. A gente veio ali numa segunda leva, a gente veio acho que junto com o Snooze, a gente veio junto com o Hardcore, na verdade, o Hardcore que ficou forte, né? Quando a gente começou ali na segunda metade dos anos 90 a tocar, a gente era meio fora da fita, porque todo mundo tava ficando hardcore, até as bandas indie estavam ficando meio hardcore, então era meio primo mais novo, porque com as bandas cantando em português, por exemplo, no Junta Tribo que a gente tocou, já era Raimundos, Planet Hemp, a maioria das bandas que tocou cantava em português, diferente do Junta Tribo que a gente foi em 93, que era a maioria cantava em inglês, então já deu essa mudada, né? Então a gente veio nessa galera, a gente é dessa geração do Planet Hemp, do Raimundos. Eu acho que, tipo assim, em Sorocaba tinha o Vizedoc Moi, que era uma banda mais relacionada aos anos 80, mas não tinha uma cena, não. A gente é praticamente a banda que deu um ponto inicial nessa coisa de chamar Sorocaba de Manchester Paulista no sentido de musical, né? Depois teve o Biggs, né? O Automatic Pilot, depois teve o The Name, teve o Volpina, teve Vilania, né? São várias bandas que vieram depois, assim. Mas é basicamente a gente que deu um início, eu acho, nessa coisa, porque a gente organizava coisas. A gente não era só banda, a gente promovia shows, eventos, então a gente juntava a galera. A gente era aquela banda que tocava em tudo quanto é tipo de evento, tipo heavy metal, hip, punk. As primeiras coisas que eram relacionadas ao indie tem a ver com a gente. Então eu acho que essa visibilidade nossa foi meio por conta própria mesmo, de, sabe, arregaçar as mangas e fazer o negócio mesmo acontecer. Demais, hein, meu? Rai é correria, cara, né? Os caras estão aí, não é à toa que estão esse tempo todo, né, Regis? É correria, e não é qualquer banda que começa tocando num festival como o Junta Tribo, que ele citou aí. Sim, pô. Complementando a lista de bandas, quem tocou no Junta Tribo 94, Garage Fuzz, Killing Chainsaw, Pelvis, Brincando de Deus, Little Quail, Virnalize, Câmbio Negro, Planet Hemp, cara. Então, assim, começar tocando com essas bandas realmente foi o momento em que o Rai teve o seu nome repercutido por todo o país, jornais, veículos especializados, especialmente por meio da cobertura da MTV, que também cobriram bastante o Junta Tribo. Então eles já começaram com o pé direito, né, Fê? Pô, demais. Começaram com o pé direito e se mantiveram ali, né, cara, com força de vontade e encararam tudo que há de desafio pra ter uma banda aí, principalmente no Brasil. Então, e até hoje.
Bom, Então é até hoje. aqui na nossa playlist a gente comeu Under the Sky, que é lá do primeiro álbum, Direct, de 1998. E agora estamos na In the Breeze Hedges. Já do segundo álbum, Heart Experience, de 2000. Vamos dar uma escutadinha, aquela escutadinha, Fênix? Aquela In escutadinha the Breeze. rápida, porque hoje tem bastante conteúdo e tem bastante história aqui com o Mário. Vamos lá. Bem característico, né, meu? Total. E você falou do primeiro álbum, o Fênix, o Direct, de 88. Nos shows que vieram depois do lançamento do Direct, eles dividiram palco com bandas como Pin-Ups, Heitin, Garage Fuzz, Jota Quest, Ira, entre tantas outras que já estavam aí estabelecidas. E também dividiram palco com bandas gringas em turnê pelo Brasil, como Man of Man e Superchunk. Demais. Então, coisa fina, né? Coisa fina, né, meu? Pô. Imagine se já ter a banda, já participar desse nível de evento, sensacional. Começaram bem, né? Dá mais pique. Bom, e agora estamos aqui escutando In the Hell of My Head, que vai servir de BG para nossa segunda pergunta aqui, a nossa segunda resposta, né, do Mário. Então vamos lá, Mário. Eu perguntei para ele como que eles enxergam a cena independente aí atual, né, do Brasil. Essa pergunta que foi recorrente aqui na série Biografando o Independente, né? E qual a comparação dele aí, que ele enxerga em relação aos anos 90, quando eles começaram com a banda. E se as bandas, né, aprenderam a se organizar também aí de acordo aí com o tempo foi passando. Vamos lá escutar o que o Mário nos mandou. Eu acho que o que muda mesmo é a própria evolução em si, né, das coisas, assim, né? Tipo, eu acho que né, o rock no Brasil ele é marginal, sempre foi, né? Talvez com exceção ali entre 82 e 87, que o rock nacional era o mainstream, né? Mas fora isso, a gente sempre foi marginal, né? Daí, eu acho que tá acontecendo agora, que eu acho bom, é que a gente tá criando um indie brasileiro mesmo, uma coisa que reflete o que é o Brasil, que é um país de cultura eclética, né? Tipo, então, no nosso indie Brasil tem de tudo, tem de coisa MPB, meio funk, meio shoegaze, meio punk rock. O indie brasileiro acaba tendo essa coisa que tem a ver com a MPB, que é a música brasileira, né? E que acaba tendo influência de outras coisas, então no sentido assim que eu tô falando de estética, né? Agora de organização, eu acho que tá melhor também agora, porque tudo cresceu, tem muito mais público, né? Apesar de ser pequeno, né? Se a gente pensar, ele é pequeno. A única coisa que é grande no Brasil é o sertanejo. Daí depois você vai pegar talvez o pop brasileiro, que também tá em ascensão, e daí você pega o funk, que também tá em ascensão, transcendendo, né? Mas assim, acho que até o pagode, até essas coisas tá, né, uma coisa meio mais underground, não vou dizer underground, mas não tá em primeiro plano. Então eu acho que a música alternativa brasileira, ela tinha galera que organizava bem na época, só que por causa de estruturas e de coisas que, né, por causa da própria época mesmo, do jeito que o Brasil era, antigamente é pior, assim, agora é melhor por causa disso, né, de ter um pouco mais de estrutura. Mas em relação a público, se você pegar shows no final dos anos 90 e depois dos anos 2000, os shows enchiam do mesmo jeito que enche agora, assim, é meio que o mesmo tanto de público, eu não acho que muda tanto, assim. Então, mas ele muda por causa da própria evolução em si, né? Tem muito mais gente, né? Tipo, a população em si cresceu, né? Você tem a internet, tem muito mais coisa. Então ele acaba, né, sendo melhor, né? Apesar de não ter expoentes que vão lá no mainstream, que nem
a gente tinha, sei lá, até os anos 2000, o emo nos anos 2000 era, né, batia um pouco ali no mainstream. Hoje em dia já não é, né? É toda a cena alternativa, né? Que daí começa a cena alternativa, tem as coisas mais conhecidas, né? Que você pega desde o rock como Fresno, a coisa assim de música que mistura como Francisca Lombre. E você vai até lá embaixo, com as coisas mais alternativas, como, né, Gordura Trans, né? Até o Rai, que é uma banda das antigas que consegue ainda dialogar com, né, com a galera de agora, pelo menos eu acho. Comparando com termos de organização, tem mais a ver com o estrutural mesmo, assim, e com a própria evolução, né, tecnológica da internet. Então, agora, ser uma coisa ainda de segundo plano na cultura nacional, ele é, né? O rock, ele é marginal. Mas, assim, o indie brasileiro não é só rock, né? Como eu falei, né? Essa coisa eclética. Então eu acho que, de certa forma, tá dialogando mais com o Brasil, assim, tá ficando uma coisa mais brasileira. Então, eu acho que tá ficando legal, assim, né? Não vou nem falar de gosto pessoal, né? Mas de forma crítica mesmo, falando. Eu acho que tá se formando algo legal, assim, que se continuar assim, vai ser bom, assim. Vai ser muito bom. Estamos vivendo um ótimo tempo aí pra música alternativa, né, cara? Sensacional, é legal aproveitar, né? E é legal a gente lembrar também que o pessoal do Rai, eles foram os organizadores do célebre festival Circadélica. Sim, pô, os caras são... Em 2001, aquele primeiro Circadélica, eles né? Fazem parte desse apoio às bandas, né, cara? Fazem partes, total, pô, 27 bandas divididas em 2 palcos em 2 dias, sacou? Teve um público de mais de 4 mil pessoas, eles conseguiram levantar 4 toneladas de alimento, saca, para as pessoas mais necessitadas. Então, assim, o pessoal do Rai, eles são realmente super, hiper, mega ativos, Fênix. Demais. Mas só que é o seguinte, foi em 2001 o ano que eles realizaram o seu segundo sonho, né? Que há muito tempo já vinha sendo nutrido, muito mesmo antes da banda se juntar, que era viver em Londres. Exatamente. Né? Então eles acabaram indo para Londres, a banda moraria, eles estudariam lá também pelos próximos 8 anos, recomeçando o Rai. Uma coisa, eles são muito doidos, ó, só pra você ter uma ideia, entre 2002 e 2006 eles já se sentiam em casa na cena londrina, cara. Tocando com bandas como The Cribs, The Subways, The Rakes. Porra, então eles já estavam super entrosados, inclusive recebendo críticas super positivas da mídia inglesa, como Time Out Magazine, Drowned in Sound, o próprio jornal Metro, falando super bem deles. A gente tá aqui no fundo Come and Fall, né, Fênix? Sensacional. E é exatamente isso que o Mário vai nos contar agora na sua próxima resposta aqui, certeza. Que Come and Fall vai nos servir aqui de BG. Perguntamos, né, pro Mário como que foi então, né, meu, viver em Londres por 7 anos, né, ser sede, na verdade, ter Londres como sede da banda por 7 anos, né, meu, e como que foi essa história aí? Conta pra gente, Vamos lá. Ô Mário. Londres está no nosso coração, né? A gente ama. Foi maravilhoso a época que a gente morou lá. A gente voltava para fazer turnês no Brasil, mas é onde a gente, né, se baseava, né, onde a gente ficava. Foi muito legal, fizemos shows assim, chegamos a fazer shows grandes, né, abrindo shows do The Subways, The Rakes. O The Rakes abria show do Rai, depois a gente abria show deles. O Ash também. Acho que o começo do The Cribs, a gente tocou junto com The Cribs, mas eles também estavam no começo. Hoje são, né, são uma banda relevante, assim, do indie mundial, né? E foi uma experiência fabulosa, pessoal também, de aprendizado, né? A gente, né, aquela fase nossa jovem, né? Tipo, saindo da adolescência, nos anos, né, nos nossos 20 anos, né? Toda uma turma junto, foi uma experiência fantástica. Era um sonho, na verdade, de adolescência, né? Não tinha, quando a gente pensou em morar em Londres, não tinha nem a ver com a banda. A gente formou a banda como um dos motivos pra gente morar em Londres, pra você ter uma ideia. Tipo, foi
foi meio que por isso, assim, vamos morar em Londres? Aí a gente formar uma banda e cantar em inglês, aí a gente tem uma banda, daí a gente vai. Foi meio assim, então foi bem louco. E os primeiros anos lá foi que nem criança, assim, descobrindo um monte de coisa nova, né? Imagina você sair de uma cultura brasileira que não é muito aquela cultura que você realmente gosta, né? Por mais que você respeita, e chegar numa cultura que você, né, sempre quis conhecer, e daí você acaba vivendo aquilo, né? A gente acabou vivendo a Inglaterra dos ingleses, né? A gente não ficou assim como, por exemplo, na comunidade brasileira, como alguns brasileiros ficam. A gente vivia com os ingleses, né? Trabalhava com os ingleses, tocava com os ingleses, tipo, foi muito legal, assim. Então, tipo, e a gente teve esse aprendizado. Eu acho que a principal coisa que eu sempre falo é até o fato de aprender a escrever músicas melhores. Por exemplo, eu lembro de notar que tinha um menino muito novo no show nosso, e pensar nisso, assim, que aquele menino ele já sabia sobre a estrutura de uma canção, por exemplo, sabe? Estrofe, refrão, solo, essas coisas. E eu reparei que a gente não tinha muito essa noção com facilidade, né? Daí eu vi que nas nossas escolas no Brasil a gente não tem isso, né? Não aprende, né? Na Inglaterra você já tem música na escola, né? Não só música, como parte financeira também, economia, assim, muito legal. Você já aprende essas coisas, né, quando você é criança. Então foi um aprendizado, a gente perceber isso, que os ingleses tinham essa facilidade, assim, a gente tirou até um ano, que foi 2004, pra reaprender. Foi quando a gente escreveu as músicas do Flames in the Head, que tem Come and Fall, In the Hell of My Head, Cancer, Don't You Ever Call My Name Again, músicas que a galera gosta, né? Então foi uma experiência, foi muito bom essa parte, assim, de musical, assim, de aprender a escrever músicas melhores, né? E crescer também, né? Você viver numa outra cultura, você acaba trazendo mais coisas pra sua bagagem, né? Você nunca deixa de ter aquela bagagem da cultura brasileira, você sempre vai ter, e daí você tem mais uma, e você acaba tendo essa coisa pra fazer essa comparação, né? Esse parâmetro de duas culturas. Eu acho que até foi isso que eu acabei querendo escutar um monte de música brasileira. Foi depois de viver anos em Londres. Eu acabei até olhando pra cultura brasileira de um jeito diferente. Então foi uma experiência boa. Eu acho que melhorou a gente muito, assim, profissionalmente. Foi fantástico. Demais, hein? Que experiência, hein, meu? Mário Bros, você já disse tudo. O que mais deveremos falar? Você já falou tudo, cara. É exatamente isso. Você que tem uma banda independente, que está nos escutando do outro ladinho do seu aparelho tecnológico, ouça de novo, volte e ouça de novo as sábias palavras de Mário Bros. É sensacional, isso aí. Uma experiência fora é sempre muito edificante. É demais, cara. Todas essas diferenças culturais que nós encontramos, se a gente consegue trazer isso, fazer um bom proveito, especialmente do nosso trabalho, cara, é o que liga. Sim, com certeza. Bom, e agora seguindo aqui a nossa playlist, estamos em Different From Me, do EP Whales and Sharks de 2007. Maravilhoso. Recebeu ótimas críticas. Isso, foi lançado da mídia britânica. Exatamente, Fênix. foi lançado em lojas da Inglaterra, Estados Unidos, sim, distribuído no Inclusive, Japão. Teve até a Sister e a própria Different From Me foram vinculadas na BBC britânica. Então, merece. Não é pouca coisa, vamos, não, meu Vamos escutar um pouquinho dela aqui, a gente já volta, que tem mais história aqui com o Mário, hein? Ô Fênix, diga. You are different from me. You're so different from me. Pegamos o finalzinho aqui dela, Regis. Bom, Muito coisa linda, né, cara? Isso aí. E agora, dando sequência aqui ao bate-papo com o Mário, a gente chegou agora numa parte mais aqui falando sobre as letras, né? Mais sobre a parte criativa da banda Rye, Sim. né? E... Bom, fala aí, você que formulou essa pergunta aí, fala pros nossos ouvintes. Não, a questão é que, assim, muitas das letras da banda são bem confessionais, se a gente parar pra analisar, independente se for escrito em inglês ou em português, né? E, assim, eu queria saber se esse é um reflexo, né, de se ver uma cidade tão conservadora como Sorocaba, e quais são os grandes obstáculos aí, eu queria saber do Mário, quais são os grandes obstáculos, pra não falhar na mensagem, né? Seja no inglês ou no português. Demais. Então, vamos... Enquanto isso, a gente vai de Nothing's Changed, que já estamos no 5º álbum, né, Fênix? Science. Isso aí. Então vamos lá, Mário. Nos conte.
Eu acho que essa parte das letras, eu acho que até o Flames in the Head, que a gente escreveu em 2004, lançou em 2005, antes do Flames in the Head, eu acho que era de forma ingênua que eu escrevia assim, né? Tipo, mas assim, depois do Flames in the Head começou a ser mais lúcida, né? O jeito de escrever, de ter uma intenção. Mas eu acho que eu fui melhorando. Depois veio o X-Size, que teve as primeiras em português. Entre o X-Size e o Flames in the Head, a gente gravou o National Indie Hits, que daí tinha em português também, que eram de bandas, que era um álbum de covers, que daí tinha músicas em português. O X-Size, daí ele foi bem real, é bem aquilo que tava sentindo mesmo, aquela saudade do Brasil, que não tem controle, sabe? Tipo, por mais que gostava de Londres, mas assim, tinha saudade do Brasil. Eu não sei se eu chamo de saudade, mas é uma falta de viver naquele país que você é de origem, porque eu, de certa forma, eu amo Londres, mas eu também não gosto muito de ser imigrante. Então é como se, pra mim, pra qualquer lugar que eu tô no lugar errado, até no Brasil ou até na Inglaterra. Vai perceber até Morreu a Esperança, do último disco nosso, eu falar do lugar errado, né? Mas então, tipo, tinha muita saudade, assim. Então as letras começaram a ser mais lúcidas a partir de 2004, 2005. Mas eu acho que o Noites Infinitas de 2020 são melhores, eu acho, assim, foram bem pensadas, cada palavra, não teve uma palavra que eu não pensei no disco. Eu pensei bem, a gente pensou muito, mudei, teve música em inglês que virou em português, músicas em português que virou em inglês, e eu percebi já percebia isso, que no Brasil a letra ela é muito importante. A letra da música é importante em qualquer lugar do mundo, mas o Brasil ela tem um peso maior. Eu não sei se tem a ver com a MPB, se tem a ver com a poesia, não sei o que tem a ver, mas a gente é muito romântico, né? O Brasil gosta muito disso, então eu pensei muito nisso, né? De fazer um pouco mais, pensar mais, assim, sabe? Não ficar deixar o abstrato bem de lado, até crise existencial também, tentar ter menos isso e ser mais real possível, assim, com o que tá acontecendo à minha volta e na minha cabeça também. Eu acho que a maior dificuldade no Brasil, eu acho que é isso, é você conseguir escrever algo que vai ter um equilíbrio entre o que você quer escrever, o que acontece no momento, né, no Brasil, e escrever aquilo de forma legal, assim, né, que as palavras soem legais naquelas melodias e naquela harmonia, né, naquela estrutura daquela canção, né. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade. É difícil escrever em português, ainda mais fazer rock em português, né? Tipo, acho que é mais difícil ainda. Então, isso veio de forma natural, no sentido de que eu comecei a ser mais real para mim mesmo, né? Então, imagine, eu ouvia Maria Bethânia e Legião Urbana muito em Londres, em 2008, quando a gente estava escrevendo o X-Size, que saiu em 2009. Então é de forma natural, assim. A primeira, por incrível que pareça, a primeira que eu escrevi em português chama Regresso. Ela só saiu naquele vinil e naquela cassete Deeper in a Dream, que depois saiu no vinil, que tem dois EPs, né, no vinil de 2015. Mas aquelas pessoas ficaram conhecendo mais, assim, os fãs do Raya, Dois Corações do Sol, que teve o clipe na MTV. E então é isso, eu acho que veio de forma natural, e eu gosto de escrever mais em português, para dizer a verdade para vocês no momento. No momento não, faz tempo que eu gosto mais de escrever em português. Mas as em inglês que saíram, que tá no Noites Infinitas de 2020, também vieram de forma natural, assim, não forcei, a não ser quando a gente mudou, porque quando eu mudei de música que cantava em inglês e virou para português, não era por causa da língua, eu mudei por causa da melodia. Tinha uma música Morreu a Esperança, ela tem uma primeira encarnação que vai sair nesse próximo disco que a gente lança agora em novembro, que é uma primeira encarnação dela, que na verdade é uma outra música, mas eu queria outra melodia para aquele momento. Então, quando eu fui mudar a melodia, eu acabei fazendo em português. Então, mas não é querendo mudar a língua, é mais a melodia mesmo, mas acabou daí sendo em português, porque é o que eu mais gosto de escrever no momento, é em português. Meu, demais, viu? Quando ele fala ali, né, que é difícil escrever em português, sim, né? É difícil. E o lance de que a letra é importante pro brasileiro na música. Eu acho que foram pontos muito interessantes aí da fala do Mário. Fênix, dá uma subida nesse BG aqui. Depois dessa, né? Olha lá. Falta de voltar
descobertos mais cedo. Foi a estreia do Rai cantando em português, né? Aqui no Disorder, né? O Disorder justamente porque tem esse trechinho em português. A Regresso, ela está no... Ele falou, né, naquela coletânea, né? Sim. Whales, Sharks and Dreams, que eles lançaram em 2015 em vinil. Temos, né, Fênix? Sim. Eu tenho. Você tem, né? E, cara, eu tenho também, o compacto, né? O compacto. Não, o compacto é o Come and Fall. Ah, verdade. Nós temos o Come and Fall. Verdade. Então, mas o que o Mário falou aí sobre as letras tem tudo a ver. É muito difícil a gente escrever rock em português que tenha um conteúdo. Isso, e é que é importantíssimo pro brasileiro mesmo, cara, isso é fato. Talvez pode ser, quando ele falou da poesia, nossa, me deu um estalo, assim, sabe? Eu acho que tem muito a ver. Tem tudo a ver. E o X-Science foi o primeiro álbum mesmo do Rai, que são 4, se eu não me engano, 4 músicas, ou 5 músicas já em português, né? Então, praticamente metade do álbum já chegaram com ele na bagagem. Ele foi gravado em Londres, mas metade das músicas praticamente em português. Legal. Bom, então vamos lá. Ainda sobre as letras, né? A gente, né, claro, perguntou, pro Mário, que a gente tem percebido mais letras em português, né? Nos próximos lançamentos, inclusive. E, bom, vamos ver o que ele complementou aqui a resposta. Vamos lá. Totalmente natural mesmo. Tipo, como eu falei aí, veio desse jeito de tentar ser o mais honesto possível. E daí o honesto acabou sendo cantar em português. E daí quando veio em inglês também veio natural. O disco que a gente vai lançar, chamado Reviver, agora em novembro, que, né, vai começar a aparecer por aí nas redes sociais nossa, ele é feito de músicas que não entraram em discos, ou músicas que acabaram virando outras músicas, ou músicas que entraram e que não tiveram bastante destaque, sabe, bônus, tracks, essas coisas. Mas a gente regravou agora em 2021. Mas as letras, elas são as mais pessoais possíveis. Então, eu não sei se é por isso que não entraram, mas eram bem letras, assim, bem pessoais, assim, até mais pessoal do que o normal, assim. Tipo, coisas de relacionamento com os meus amigos e amigas, coisas que aconteceram, homenagem à primeira casa que a gente morou em Londres, primeira coisa sobre o empoderamento feminino, quando eu fiz a música em homenagem às meninas da minha turma, né, da nossa turma. Então as letras são bem naturais, então não importa muito a língua. É isso aí, ó, não importa a língua. O importante é produzir, estar sempre produzindo. Yeah, esse é o segredo. Por falar em esse é o segredo. E falar em produção, Fênix, ainda em 2009, o fotógrafo inglês Stuart Nichols, que acompanhou a banda aí durante os anos londrinos, lançou aquele livro Rai in the UK 2002-2008, que foi na verdade uma história fotográfica que conta os anos em que a banda morou na Inglaterra. O Rock na Sala recomenda uma bela leitura. Porque aqui de fundo a gente tá com Deeper in a Dream, do EP Deeper in a Dream 2014, que também saiu naquele Whales, Sharks and Dreams, aquele vinil maravilhoso. Isso. Vamos respirar um pouquinho com Deeper in a Dream? Vamos, por favor. Muito bom, né? Esse é o momento de deitar na rede embaixo do sol. Puta, aquele dream pop maravilhoso. Total. E ao mesmo tempo, né, que eles estavam, que a banda estava muito ocupada com a abertura
da sua própria casa de shows, o Asteroid Bar, lá em Sorocaba. Isso já a banda de volta pro Brasil. A gente está falando aí mais ou menos em 2009, né, que eles voltam pro Brasil. Eles estavam muito preocupados com a abertura do Asteroid, só que ao mesmo tempo eles também estavam desiludidos com a precariedade que algumas casas de shows né, oferecem para quem quer mostrar o seu som, né? E eles não conseguiam reproduzir ao vivo o álbum X-Science. Então, por conta disso, a banda chegou ao fim em 2010. Cara, mas esse ato ele durou muito pouco. Em 2014, eles anunciam o retorno, lançam esse EP Deeper in a Dream com faixas inéditas que foram gravadas em Londres. E em 2015 eles voltam com tudo, cara. Sim. Tocando todo lugar, virada cultural, um monte de bar, fazem uma outra turnê europeia, tocando Londres, Liverpool, Portugal, além de 3 shows no Primavera Sound, meu irmão. Que demais, hein, meu? Demais, sensacional. Sensacional. Falando que os caras são correria. Eles são correria. E eu citei aqui, né, Fênix, o Asteroid Bar. Isso. Eu mandei mais uma aqui pro Mário, que, né, eles também são sócios do Asteroid. Cara, um dos clubes mais legais de São Paulo, se não do Brasil. Se você não foi ainda, vá, tire um sábado, vá no Asteroid Bar. E, cara, a gente imagina, né, que o Asteroid, assim como todas as casas de shows, festas e eventos, também tenha sofrido muito durante a pandemia. Então eu pedi para ele contar pra gente como é que foi atravessar esse período negro na nossa história, no sentido do negócio deles, do bar. Vamos lá, escutar a resposta então do Mário e de BG. Life is Like a Dream. É um single, né, de 2017. Vamos lá. Olha, foi bem difícil mesmo, mas a gente tá voltando agora em novembro, né, e tentar recuperar tudo, assim, foi... Eu acho que eu até passei bem, viu, tipo... Pensar assim, se for comparar com outras pessoas, tipo, eu tenho minha esposa cabeleireira, né, que tipo, acabou meio que continuando, né, o trabalho, apesar de ser super difícil, ela meio que continuou. Eu não ganhei, né, dinheiro nenhum, né, em relação a esse outro trabalho. Com o Rai rolou algumas coisas ou outras, tipo projetos, né, que o governo deu, assim, governo, né, tipo, o governo deu nada, na verdade, eu acho que era mais uma coisa estadual, coisa municipal, então foi bem difícil. Eu acho que, de certa forma, eu consegui manter a cabeça no lugar, que a gente fez um grupo, né, dos amigos, assim, que conversam mais, então a gente, às vezes, se ajudava ali. Eu não sei, agora, eu acho que, assim, a gente só vai ver mesmo o resultado disso, o problema que essa pandemia causou na nossa cabeça nos próximos anos. Acho que quando a gente olhar pra trás, a gente vai perceber quanto isso foi pesado. Eu acho que, enquanto a gente tá vivendo, que eu acho que a pandemia nem acabou ainda, enquanto a gente tá vivendo, eu acho que é difícil olhar, sabe quando você tem que tomar distância de uma coisa para daí você conseguir ver aquilo com clareza, seja distância física ou de tempo, né? Tipo, então eu acho que a gente só vai ver o peso de tudo isso, eu diria que bastante daqui vários anos ainda, né? Mas assim, dá para perceber que é difícil, porque tem os momentos de ansiedade, de crise de ansiedade, mas, né, tipo, você acaba aprendendo um pouco com outras coisas que aconteceram na vida, então você tira um pouco de letra, né? Eu tô falando por mim, né, mas eu imagino que tem gente que é muito mais difícil, né? Cada pessoa tem o seu jeito, né? Mentalmente, psicologicamente e financeiro também, né? Eu acho que deve ter sido muito difícil, assim. Então, tipo, né, difícil, a gente dá até emoção de falar, na verdade, mas é bem difícil mesmo. Não foi fácil, não está sendo fácil e tamo aí. Mas todos iremos passar por cima disso com louvor. Com certeza, isso aí, bora tomar vacina pro rolê voltar com tudo pra você poder assistir um show do Rai lá no Asteroid. O 10º show, Fênix. Isso aí, são 10 shows lá na nossa lista. Bom, e voltando aqui ao nosso roteiro da nossa playlist, né, meu? Em 2019, os 4 integrantes da banda, né, Mário Bros, o Luciano Marcelo, o William Leonotti e o Ítalo Ribeiro, eles entram no estúdio para gravar o disco novo, que aí, né, como já comentado, com músicas mais em português e tal, mas ainda também em inglês, sem dúvida.
E em pleno 2020, pô, quando estourou a pandemia, ano passado, eles lançam o 6º álbum da carreira deles, Noites Infinitas, né, Regis? Isso aí, e uma vez que todo o material foi trabalhado no próprio estúdio da banda, né, que chama Death House, não houve, cara, nenhum tipo de pressão externa e o grupo conseguiu finalizar o trabalho com calma. Aqui, ao fundo, a gente tá de Travel, o primeiro single desse trabalho Noites Infinitas, que fala sobre a aceitação no contexto interiorano, coisa que já falamos aqui também, né? É, isso aí. Mas Travel, ele tem aquela parte ótima que ele fala acabou de cantar I don't wanna slow down. Ele tá na velocidade que mostra bem o que o Rye é, a banda da correria. É isso aí. Bom, e vamos deixar então aqui o Mário nos dizer quais são os próximos planos da banda para esse final aí, armagedônico pandêmico de 2021. Que teremos de Rye? Vamos lá. Pra ficar um pouco alegre, de novo, né? Fiquei emocionado. É sobre... o Rye, ele pretende agora lançar o disco Reviver. E a gente já tá ensaiando o disco de 2022, que é o primeiro que vai ser 100% em português. A gente fez por volta de 14 músicas agora no período pandêmico. 14 que a gente, né, gostou, assim, mas acho que são 10 que vão estar escolhendo pra sair no disco, que a gente tá ensaiando mais, essas 10. Talvez entre mais uma 11ª. Tentar retomar shows agora em 2022, né? Tocar bastante. Esse disco Reviver, ele vai sair na imprensa, né? Porque, né, a gente tem o PA que vai trabalhar pra isso. Foi muito legal que o Noites Infinitas deu muito destaque pra gente de novo. A gente acabou saindo em várias listas de melhores do ano. Entrou até no top 200 da NAC, que é a parada americana de músicas alternativas, né? College Radio. Teve um PR famoso, Public Relations, chamado Eric Alper, que curtiu muita gente, vai ajudar a gente nesse próximo disco, vai divulgar bastante. Então a gente pretende, né, colocar nosso nome aí de novo, sair nos lugares, mas assim, tem que sair tocar também, né, pra gente promover as músicas do Noites Infinitas 2020 e mais o Reviver, que foram 2 álbuns, né, sem contar o álbum de remixes que a gente lançou com vários amigos e amigas que a gente conheceu durante a nossa carreira, né. Então os planos são esses, assim, voltar a tocar e continuar os ensaios do disco pra lançar o ano que vem, trabalhar esse disco que vai sair agora em novembro, e é isso, né. E a correria não é. Os caras não brincam em serviço, não, pô. Meu, é o álbum de remix, é o Reviver agora em novembro, o mês que esse programa está sendo gravado, novembro de 2021. Álbum novo 100% em português para 2022. Por isso que você está ouvindo ao fundo, Morreu a Esperança. Porque não morreu, não. Aqui não morre nunca. Então. Mas essa música que você destacou aqui na nossa playlist, ela tem uma letra muito boa, né, cara? Que ela aborda ali a inadequação nessa sociedade polarizada aí que a gente tá vivendo, né? Sim. E nessa contraditória melodia dançante aí, ó, ouvinte, que você pega, ó. Cara, porra, muito bom. Esse álbum Noites Infinitas, recomendadíssimo. Sensacional. Atual veterana em uma cena marcada por bandas jovens, o Rye mostra que tem fôlego de sobra pro futuro, Fênix. Com certeza. E com essas suas sábias palavras, vamos escutar a despedida do Mário. Mário, muito obrigado, viu, por tudo. Demais. Vamos lá, meu querido. Espaço é teu. Que legal que foi o papo, galera. Muito obrigado aí por me convidar para conversar. Valeu, Regis, Felipe, Fênix, aí o Rock na Sala. E agradecer a todo mundo que ouviu também. E é isso, gente. Quero que vocês curtam a gente aí nas redes sociais. A gente sempre tá ativo postando as coisas. Gosto muito de postar as coisas lá. Quem acompanha sabe. E também siga a gente no Spotify, né, e na sua plataforma a que você tem, né? Tipo, eu sempre falo do Spotify porque é onde eu tenho conta. Mas tem o Deezer, né? Tem vários outros, né? A gente sempre posta música, então sempre não é só disco. Geralmente sai algumas coisas, alguns singles aleatórios que acaba sabendo
só quem segue a gente mesmo, que a gente nem divulga muito. Então pedir pra vocês seguirem a gente nas redes. E um abração pra todo mundo, muito obrigado. E vamos sair dessa pandemia, todo mundo junto, de mão dada. Abraço, beijo, tchau, tchau. Obrigado, Mário. Demais, Mário. Muito obrigado pelas suas palavras e pelo seu tempo também, porque nós adoramos Rai. Com certeza, com certeza. Obrigado mais uma vez, Mário, por ter cedido a entrevista. Obrigado, ouvinte do podcast Rock na Sala, vocês, queridos do nosso coração. Obrigado por ter ficado até o finalzinho aí desse último programa da série especial Biografando o Independente, que faz parte do projeto Rock na Sala da Tua Casa, que além da série de 10 episódios do podcast, também tivemos o Rock na Sala Sessions, que foi lançado lá em setembro, que você pode conferir tudo no YouTube do Rock na Sala. Você pode conferir os 10 episódios e você pode conferir os 2 shows do Rock na Sala Sessions. E em dezembro teremos a estreia da websérie 7 décadas de rock com o Regis Vernissage, que tá ficando maravilhosa. Essa história do rock em 7 vídeos. Já já você vai conferir no YouTube do Rock na Sala. Este projeto todo, ele é beneficiado pela Lei de Incentivo à Cultura de Jacareí, tem o apoio da Fundação Cultural da Prefeitura de Jacareí, tem como incentivador o Cartório de Registro de Imóveis aqui de Jacareí, cidade sede do Rock na Sala. Regis, muito obrigado, viu, cara? Mais um programa, mais uma série. Estamos finalizando esse ano maravilhoso aí, pô. Apesar de tudo, nós conseguimos entregar mais uma temporada de podcasts do Rock na Sala. Seja remoto ou seja presencial, né? Aqui, aqui a gente está de uma pessoa comum, que vai servir de BG aqui para os nossos agradecimentos. Também um belo som. E, cara, a gente também deixa um toque. Fênix, antes de deixar um toque, eu queria agradecer também. Muito obrigado. Foi um prazer fazer essa série Biografando o Independente, que você foi lindo. E a gente deixa um toque também para você que está nos escutando do outro ladinho do seu aparelho tecnológico. Deem uma passadinha no Spotify do Rai. Lá tem todo o catálogo desses sorocabanos e também, não apenas no Spotify, mas também no Bandcamp da banda, que é o mondorai.bandcamp.com, onde há a possibilidade de se comprar tanto os singles quanto os álbuns em suas versões físicas ou digitais. E fechamos aqui esta série especial Biografando o Independente. Foram 6 meses biografando algumas das mais importantes e interessantes bandas do cenário independente atual. Esperamos que você, caro ouvinte, tenha curtido este trabalho e que continue nos prestigiando, pois o podcast Rock na Sala foi e sempre será música e informação. Muito obrigado, Fênix, muito obrigado para vocês que estão nos escutando do outro ladinho, muito obrigado, Mário Bros, muito obrigado, Rai, por terem existido, por continuar existindo. Mas para fechar, Fênix, eu separei um negocinho aqui. Já tá rolando no fundo Airport Girl, que é um som que eu particularmente adoro. Flames in the Head é o nome do disco. Airport Girl é o nome da música. Barulho noise pra você fechar com chave de ouro, Fênix. Vamos lá terminar com um som. Aqui o episódio 93, o último programa da série Biografando o Independente, programa 10 com Rai. Valeu todo mundo, até a próxima, tchau!